Boa tarde. Mais uma vez aqui o CRF-MS, Conselho Regional de Farmácia Mato Grosso do Sul, vem através desse canal tirar as dúvidas do nosso segmento farmacêutico. Hoje nós temos como convidadas a Lívia de Mello Almeida Maziero, uma gerente técnica do Influenza e Doenças Respiratórias da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, e a Karine Barbosa, coordenadora do CIEVS de Mato Grosso do Sul. Então, nós coletamos como tema notificações de Covid e suas dúvidas. Então, em primeiro lugar, boa tarde, Lívia, boa tarde, Karine. Obrigado pelo aceite do convite, de vir aqui se dispor no horário de trabalho de vocês. E na finalidade de esclarecer, tirar as dúvidas, porque a gente entende que esse canal faz a diferença para o profissional lá na ponta. Com certeza. Então, dar suas considerações iniciais, então. Boa tarde a todos. Nós que agradecemos, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em nome da Secretaria Estadual de Saúde para esclarecer alguns pontos. Nós dependemos, das informações desses profissionais que estão aí nas farmácias, nos laboratórios privados, e a gente vem aqui com bastante alegria para poder compartilhar com vocês algumas informações importantes. Karine? Também gostaria de agradecer a oportunidade. É muito importante também para a gente poder sanar as dúvidas dos profissionais que estão na ponta, esclarecer a importância da notificação dos dados que a gente tanto precisa, enquanto vigilância, dessa importância. Então, para a gente também é uma oportunidade rica e espero poder colaborar com vocês enquanto profissionais da ponta. Então, nós temos essas nossas duas convidadas que são a expertise da área, E nós do Conselho damos boa tarde à nossa diretoria também, a todos os conselheiros, aos profissionais que estão nos assistindo. E, diante disso, a nossa assessoria técnica, toda a equipe técnica do Conselho que está dando todo o suporte necessário para a gente começar esse tipo de experiência virtual nas informações do Conselho. Então, a gente cumprimenta e agradece a toda a equipe que se empenhou para estar aqui fazendo esse serviço para a classe farmacêutica e automaticamente para a sociedade, porque o Conselho está aqui com a finalidade de proteger a sociedade. Então, vamos ao andamento da nossa tirar dúvidas. A gente vamos começar. Eu começo com você, Lívia, sobre a questão, o motivo principal da notificação. Então, o motivo principal da realização da notificação é que nós precisamos das informações enquanto Secretaria Estadual de Saúde, para tomada de decisão, para saber a nossa real situação. Nós temos o objetivo de ser o mais transparente, e para que haja essa transparência, nós precisamos divulgar dados fidedignos e reais. Então, para que isso seja real, nós também precisamos contabilizar os pacientes, as pessoas que são submetidas a testagem, sejam elas em laboratórios privados, em serviços públicos, seja em farmácia. A gente precisa dessa informação. Então, por isso é que para nós é de suma importância que os profissionais estejam empenhados e tenham conhecimento de como realizar e da forma como realizar essa notificação. Porque esses números, através desses números que são digitados nos sistemas de informação, ESUS-VE, CIVEP-Gripe, esses são os dados que vão ser publicados, que vão gerar o boletim epidemiológico do coronavírus. Então, para que seja real, para que seja fidedigno, para que tenha ali realmente os dados reais de quem nós temos testado, se são positivos, se são negativos, enfim, precisam ser digitados no sistema. Então, tá. Então, a importância da notificação é o preenchimento completo desse sistema. Isso. Em tempo, a gente também agradece aqui, cumprimenta os nossos conselheiros federais, que é a doutora Márcia, a diretoria do Conselho Federal, que proporciona esse tipo de trabalho para a gente através do Conselho. E também a gente aproveita esse canal, Lívia e Karine. Esse canal é o que mais atinge o nosso profissional do interior, o profissional farmacêutico. De forma que a gente quer essa importância, que essa informação chegue para ele de forma clara, concisa, para que ele possa fazer essa movimentação de dados que vocês tanto necessitam para poder trabalhar essas questões, Karine, então como que a gente pode sensibilizar, fortalecer esse canal com o profissional do interior? Para a gente também, falando a questão da notificação, hoje a gente fala muito mais, porque a gente está vivendo uma situação de pandemia, mas a gente tem uma portaria de notificação compulsória de doenças e agravos, que é revista de tempos em tempos,
e nela a gente tem 48 doenças de notificação compulsória. E dentre essas doenças são 36 de notificação imediata, que significa notificação em até 24 horas da suspeita da doença, né? Então são muitas doenças, a grande maioria das doenças que são de notificação compulsória são imediatas, né? Então hoje a gente fala muito da questão da notificação por conta do Covid, mas a vigilância trabalha muito com a notificação, né? Inclusive o CIEBS, que é a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, trabalha 24 horas no recebimento dessas notificações imediatas, oriundas dos profissionais de saúde dos 79 municípios do estado, né? Do interior, inclusive, dos profissionais que estão na ponta. Então, na suspeita, precisam ser notificadas, né? Da importância de se notificar. Do universo hospitalar, no universo laboratorial, já é comum a notificação das doenças infectocontagiosas. Mas, nesse momento da pandemia, as farmácias e drogarias tomaram um peso muito grande como um estabelecimento de saúde e atendimento à população. Então, quais são os tipos principais que a gente pode notificar? Somente Covid nas farmácias e drogarias? Ou pode notificar outras doenças como dengue, chikungunya, zika, assim por diante? Como é que vai abastecer esse sistema? No laboratório a gente já sabe como abastece. É todas essas doenças infecto-contagiosas, hepatite, HIV e tudo mais. Sífilis. E na farmácia, que hoje é o polo de identificação para o Covid. Hoje, falando de Covid, a gente tem uma resolução específica, inclusive, né, que saiu na semana retrasada, falando sobre a notificação dos laboratórios públicos e privados e farmácias e drogarias em relação à Covid, teste rápido, e laboratórios privados em relação às outras metodologias, PCR, né, sorologia clássica, né, químio, ELISA e tal. Então, todos os laboratórios e drogarias precisam notificar todos esses testes que serão feitos na ponta, como obrigatoriedade, né? Relacionada à Covid, todos precisam ser notificados no sistema do Ministério da Saúde, que é o ESUS-VE. Então, nas farmácias, na farmácia a gente vai fazer o teste do Covid, teste rápido da metodologia. Esses todos são obrigatoriamente ser notificados no sistema do Ministério. Do ESUS-VE. Isso mesmo. É importante a gente ressaltar que é um sistema de fácil acesso e que é de autocadastro. Então, você não precisa ter uma autorização de um gestor estadual, não precisa que eu, a Karine, a Secretaria Estadual libere o seu acesso a esse sistema. Você entra no notifica@saude.gov.br, vai abrir lá o ESUS-VE, o ESUS o notifica, e aí nesse é que você vai fazer o seu autocadastro com os seus dados, quem você é, o CNES do seu estabelecimento, ou se não tem, vai colocar, vai preencher o seu nome completo, os seus dados, para a gente saber quem você é, e lá você vai ter o seu e-mail, o seu login, a sua senha. Com isso, você vai entrar e realizar a notificação a cada vez que você atender uma pessoa e submeter essa pessoa à testagem, seja qual metodologia for. Seja um laboratório que faça uma metodologia mais específica, diagnóstica, né, o PCR, biologia molecular, ou um ELISA, ou até mesmo o teste rápido, que tem sido mais comum e, né, a grande quantidade que tem acontecido. Então, todos esses positivos ou negativos, sintomáticos ou assintomáticos, esses precisam ser inseridos. Como eu já disse no começo, o importante para a gente é que nós tenhamos a real situação. Quantas pessoas estão sendo testadas no nosso estado? Quantos testes estão sendo realizados pelo público, pelo privado? A gente junta no boletim, se vocês já, acredito que a grande maioria acompanhe, né? Tem lá a soma de quantas pessoas testadas, de quantos submetidos a teste, quantos positivos. Aquilo lá independe se é de uma farmácia, se é do LACEN. Se é de um laboratório de saúde pública de referência estadual, ou se é de uma farmácia, ou se é de um laboratório privado. Então, a gente precisa que todos estejam inseridos no ESUS-VE. Então, Karine, a notificação, por exemplo, normalmente no ramo das clínicas, a notificação compulsória é somente dos casos positivos. Então, a estratégia agora, nesse caso aqui do Covid, independente se ele é feito no laboratório, independente se é por tecnologia PCR, que é aquela coleta da amostra do suave, se é a sorologia por teste rápido ou outra metodologia, independente do resultado positivo, negativo, se é IgG positivo, IgM negativo, independente do resultado, ele tem que ser notificado. Isso, tem que ficar muito claro. São todos os testados, independente do resultado. Então, isso é uma dúvida frequente que os profissionais ligam para a gente aqui no conselho, dizendo que eu só notifico os casos positivos ou os negativos.
é todos os casos que a gente testar. Todos os testados. Independente de metodologia da metodologia e independente do resultado. E essa é a diferença das doenças inconclusivos, por exemplo, também. Isso, então tá ótimo. Então, agora a gente está aqui através desse canal, a gente está aberto às perguntas. Nós temos um WhatsApp que é o 998449371, aberto para receber as dúvidas dos nossos colegas que estão nos assistindo agora. Então, a gente pede para que vocês enviem isso, para a gente possa esclarecer as dúvidas mais de vocês frequentes. Aqui a gente já fez um compilado das dúvidas que vêm para o Conselho através da auditoria e dos nossos questionamentos que a gente, através da assessoria técnica, busca essas informações. E aproveitando essas duas colegas que têm essa expertise direta e aguardando as dúvidas de vocês. Lívia, aproveitando enquanto não chega as perguntas, assim, no seu âmbito, da sua visão hoje, como é que está a testagem? Então, nós temos ampliado bastante a testagem no nosso estado, né? Nós temos feito várias estratégias, a começar pelo drive-thru, que fomos um dos primeiros, né, com essa estratégia aqui, e que ampliou bastante a testagem no nosso estado. Nós temos drive-thru Covid implantado em Campo Grande, que foi o primeiro, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, e nós temos a testagem, a ampliação também da testagem agora na saúde indígena. Então, nós temos umas sentinelas, unidades, polos, que estão funcionando como unidade sentinela para a saúde indígena. Então, são 7 polos já fazendo coletas semanais para a gente conseguir identificar a circulação do coronavírus também na aldeia. A gente ressalta a importância também de testagem nesse grupo, né? Tendo em vista que, inclusive, ontem aconteceu um óbito de um indígena confirmado para Covid no nosso estado. Então, nós temos buscado ampliar essa testagem justamente nessas pessoas mais suscetíveis. Então, nós temos testado bastante, além de todos os municípios que têm realizado, né, seguindo a nota informativa, que é o que nós temos frisado muito em todas as webs, em todas as reuniões, com as vigilâncias epidemiológicas municipais, com os serviços de saúde, através do núcleo, né, de vigilância hospitalar. A gente tem frisado a existência da nota informativa número 11, que respalda todo e qualquer profissional de saúde na condução desses casos, quem coletar, quando coletar, qual é a oportunidade de cada metodologia, que isso é muito importante. Nós não queremos simplesmente testagem, nós queremos testagem efetiva, né, que possam ter resultados coerentes, resultados confiáveis, né? Então, a gente precisa ressaltar que cada metodologia tem o seu período também de sensibilidade. Então, tudo isso está dentro da nossa nota e a gente frisa a importância de todo profissional conhecer a nota informativa que nós temos atualizado a cada grande alteração que a gente encontra por parte do Ministério ou da Organização Mundial da Saúde. Então, daqui a pouco, então, a gente disponibiliza essa documentação via conselho, dada pela lei do conselho, no nosso site, para vocês consultarem. Isso mesmo. Tem uma pergunta lá, Karine, para você. Minha farmácia vai começar a oferecer serviço de testes rápidos. O que devo saber? Primeira coisa, notificar, né? Todos os casos que você testar, né? Todos os casos testados devem ser notificados. Então, primeira coisa, fazer o autocadastro no ESUS. Então, o ESUS é um sistema online do Ministério da Saúde, então fazendo o autocadastro, você já consegue inserir esses casos. Então, faz o autocadastro e insere todos os casos que você testar, independente do resultado, né? Positivo ou negativo, todos os casos testados a partir do seu local, você precisa notificar. Importante também uma coisa que a Lívia falou, que eu acho que a gente ainda não tinha iniciado, do seu local ter, além da notificação no sistema, ter uma forma, uma planilha de controle dos casos que você testar. Porque o sistema, como é um sistema novo, ele pode ter instabilidade. Às vezes você vai notificar naquele momento, o sistema está fora. Existem, sim, muitos problemas ainda de instabilidade. O Ministério ainda está subindo novas versões. Sinal de internet, principalmente no interior. Então, é importante que eles tenham planilhas paralelas de controle mesmo, né? E inserir todos os casos no sistema de notificação. Quando voltar a oportunidade, fazer a notificar todos os casos. Importante frisar também que essas unidades, né, esses laboratórios privados ou farmácias, eles vão até uma parte, eles abre para eles nesse sistema de autocadastro
até a parte do resultado. Então, você vai pôr todos os dados do paciente, né? Se ele tinha sintoma, o que ele tinha, quem ele é, dados de identificação mesmo. É breve, não é muito extenso, é bem menor do que as outras fichas que estamos acostumados a preencher, né? E vai aparecer ali até a parte do resultado. Então, foi submetido a qual tipo de teste, a metodologia do teste, se o teste está concluído e qual é o exame, né? Qual é o resultado, deu positivo ou deu negativo? Então, é até aí que essa pessoa, esse profissional da farmácia ou do laboratório vai colocar. A partir daí, quem encerra esse caso dentro do sistema é a Vigilância Epidemiológica Municipal. Então, se esse laboratório ou essa farmácia é de Campo Grande, vai ser a Secretaria Municipal de Campo Grande e assim sucessivamente. Tem mais uma pergunta ali. Quais os melhores testes ou padrão ouro, acho que ele disse ouro, qual a melhor metodologia do teste laboratorial para a Covid-19 aqui de Campo Grande? Com certeza. Ou seja, metodologia... eu acho que é uma pergunta bem peculiar, porque sempre houve questionamento sobre qual metodologia, havendo um descrédito dos testes. A gente só não quer deixar assim que fique como se a gente pudesse comparar, por exemplo, um PCR, a biologia molecular, que é o padrão ouro, e que o LACEN, né, processa aqui para nós, para todo o estado, comparável à testagem rápida, que é um teste de triagem. Então, a sensibilidade é bem diferente, a especificidade é bem diferente, então a gente não compara metodologias. É importante ressaltar também que o Adam, né, contribuiu bastante com a gente, construindo uma nota que saiu da utilização de testes, a diferenciação desses testes, e lá a gente colocou que na divergência de resultados, por exemplo, eu submeti, você fez um PCR, você fez um teste rápido, deu no PCR positivo, no teste rápido negativo, a gente sempre vai ficar com a metodologia mais específica. Ou eu fiz um teste rápido e deu positivo, mas eu fiz uma sorologia no mesmo período, então a gente precisa ficar com a metodologia mais específica, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente. A gente tem o padrão ouro, o PCR, depois nós temos a ELISA, né, a sorologia, e depois vem a testagem rápida, que é amplamente utilizada, mas é a mais frágil em sensibilidade. A gente tem outra pergunta assim, mais técnica, não sei se você pode responder, pode ser as duas, mas a gente vê também muitas notificações de resultados que a gente possa ver cruzados, né? Que nós estamos no estado endêmico de doenças de arbovirose. Vem bastante questionamentos nesse sentido, do como proceder nesse sentido, que são doenças que acometem o paciente ao mesmo tempo. Acho que são estudos muito preliminares ainda, né? É uma doença muito nova, vários estudos estão acontecendo ao mesmo tempo, evidência mesmo, nós não temos de que por exemplo, o vírus da dengue, né, um flavivírus, vai cruzar com um vírus respiratório, com o coronavírus em si. Então, ainda são estudos muito preliminares, mas a gente está sempre atento à clínica do paciente, né, que tem que ser soberana também. Então, a gente precisa avaliar se esse paciente tem uma clínica compatível mais com arbovirose, ou se esse paciente ele tem uma clínica mais respiratória, né? Quais são as evidências, vínculos epidemiológicos. Então, é uma ampla investigação que nós, da nossa gerência e o CIEVES, fazemos em todo o estado. Tá. Agora, uma particularidade minha, queria saber como é que foi. Nós temos o drive-thru. É feito os exames, tudinho, essas coisas lá, né? Na sequência, toda a metodologia. E essa notificação do drive-thru se encontra vinculada, geralmente, igual a Secretaria de Vigilância Direta ou algum órgão? O município, o fluxo é o município, né? Existem os administrativos, existem os coletadores, é toda uma força-tarefa ali envolvida, uma equipe lá no Drive, específica do Drive, que roda, né, essa equipe, e alimenta essa planilha. Alimenta esse sistema e alimenta o ESUS-VE e o cadastro no GAL, porque essas amostras são processadas e vão para o sistema, o gerenciador de ambiente laboratorial do LACEN. Então, tem todo esse fluxo montado para os drive-thrus, e isso em todos esses municípios que eu citei que tem drive-thru, né? Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas. Então, funciona via Secretaria Municipal de Saúde esse cadastro, essa notificação desses casos e encerramento deles. Tem mais uma pergunta aí, a Karine. Qual o melhor teste para diagnóstico laboratorial na fase aguda e na fase crônica? Não sei se coronavírus tem isso hoje em dia. Tem sim. A gente tem até o 7º dia o PCR,
né? E após o 7º dia, a partir do 8º, teste rápido ou a sorologia clássica, né? Que até o 7º dia a gente pesquisa o vírus mesmo, a RNA viral, né? Pela metodologia de RT-PCR, e a partir do 8º, a pesquisa de anticorpos, que começa a produção de anticorpos, e aí já vai para testagem rápida e sorologia. Independente, todas devem ser notificadas. Todos notificados. Outra pergunta. Uma vez notificado e o governo recebe as informações, devo acompanhar ou passei os dados e aí já não é mais assunto da farmácia? Isso aí é a pergunta que eu entendi. Onde entra o papel da farmácia e começa o papel do Ministério da Saúde, da Segurança, da Secretaria? Então, a farmácia em si vai inserir ali os dados daquele paciente, e é primordial esse papel desse profissional comprometido ali à frente da farmácia do laboratório privado em colocar essa informação para nós. Porque a partir daí a Secretaria Municipal de Saúde assume o papel de acompanhamento desse caso. Então vamos supor que você colocou lá hoje um caso positivo. A Secretaria Municipal de Saúde vai ver o seu caso positivo e vai passar com os dados que você colocou no sistema a monitorar esse paciente. Então esse paciente positivo ele é monitorado pelo período de 14 dias. Todos os dias, os teleconsultores, posso falar aqui por Campo Grande, por exemplo, vão entrar em contato com esse paciente, verificar como ele está, qual é a clínica, como você está se sentindo hoje, se tem algum fator de risco. Isso vai ser investigado, esse paciente vai ser acompanhado diariamente até o final da sua quarentena, os 14 dias. Então, a gente precisa desses dados. Se eu entro na ficha, a ficha não me dá o endereço, não me dá o telefone correto desse paciente, eu não tenho informação ali o suficiente, eu não consigo monitorar da forma adequada. É feito busca de contatos. Com quem você mora? Eu moro com um idoso, eu moro com uma criança, também estão com sintomas, a gente precisa monitorar. Então, por isso que desenrola todo um fluxo de vigilância, né? A gente precisa dessa informação para que todo o resto da vigilância seja feito para aquele paciente, para sua família e contatos. Falando em contatos, isso que é importante. Nós da farmácia, da Drogarias, sempre temos o contato mais direto com a população e as informações para fazer a escolha da metodologia e do teste. Eu acho que é tudo em função do tempo e da exposição do contato, né? Exatamente. E queria que vocês falassem sobre isso nesse sentido. Ali, então, pode falar, depois você complementa. Em relação à testagem dos contatos? Isso. Porque é uma pergunta frequente. Pessoal, eu tive contato, o que eu faço agora? Tá. É muito frequente mesmo. A gente recebe bastante ligação no CIEVES em relação a isso. Eu tive contato com um caso confirmado, mas eu não estou apresentando sintomas. O que eu faço? Então, a gente pede o seguinte, a pessoa que teve contato com o caso confirmado, a gente pede para que ela tenha o cuidado de permanecer em isolamento por 7 dias, porque é o período de incubação. Então, se nesses 7 dias ela passar a apresentar sintomas, então ela tem um histórico de contato com um caso confirmado, apresentando sintomas, ela vai ser testada, né? Estando dentro dos 7 primeiros dias, o teste é o RT-PCR, né? E aí os contatos dessa pessoa, que é o contato de caso confirmado intradomiciliar, também vão poder ser testados após o 8º dia, né, com um teste rápido. Isso a gente tem frisado o fluxo do SUS, né? Mas é importante lembrar que esse paciente ele também pode procurar o serviço privado. Então, eu sei, sabidamente, eu tive contato com um caso, o meu amigo positivou, o meu familiar positivou, eu tive contato com ele, eu estou exposta e agora eu quero testar, que é o que mais tem acontecido, né? Então, é importante que a gente passe informações, enquanto profissionais de saúde, formadores de opinião, que não adianta só submeter esse paciente à testagem rápida naquele momento, que ele nem tem uma memória sorológica ainda. Então, se a exposição dele foi agora, tá no início, tá até o 7º dia, se eu submeter ele a teste rápido, eu vou ter um resultado falso. Por quê? Ele vai dar negativo, mas isso não quer dizer que ele realmente não tem uma memória sorológica ainda, mas ele ainda pode apresentar. Então, a gente precisa entender da sensibilidade dos tipos de teste para poder fornecer para esse paciente a melhor metodologia, a metodologia mais sensível para esse momento. Tem uma outra pergunta, Karine, achei bem para você. No momento da notificação, o sistema informa que já existe notificação recente. Não foi feita pelo meu laboratório. Faço a notificação novamente, ou seja,
o paciente deve ter procurado 2 serviços já fez em muito uma pouco tempo. testagem em algum momento e Como aí que procedeu? testou novamente, como se fosse uma duplicidade, né? Ele acusa mesmo, porque tem o CPF, né? Quando você põe o CPF e a pessoa já foi notificada, ele acusa que já existe aquele CPF no sistema. A gente já teve esse tipo de situação no sistema, e a gente pede para que não insira novamente, porque gera realmente uma duplicidade. Então, a gente vai verificar, né? A gente pede para, na verdade, que entre em contato, porque a gente precisa verificar a situação de o paciente de onde que é, de qual município que é, e a gente tem que ver se ele foi testado, qual era o resultado, se ele era um positivo, se ele era um negativo. Porque se ele era um negativo, ele passou a ser positivo, ele tem que ser contabilizado como positivo nesse momento, alterar né? isso no sistema. Então, a gente precisa contabilizar ele no sistema como positivo. Aproveitando a pergunta do nosso colega, vamos fazer. Eu fiz uma testagem na farmácia, teste rápido. Fiz a notificação, deu negativo, por exemplo. Não contente com essa pandemia, as pessoas falando mal do teste rápido, dando descrédito ao teste, sabendo que muitas vezes não é o teste, é o tempo de resposta do corpo. Isso. Ele procura um laboratório e faz a metodologia que é superior, que seria químio, ELISA, e dá teste positivo. E aí o profissional vai notificar. E lá está notificação recente. O que a gente sugere? Que entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, se for em Campo Grande, entrar em contato com a unidade de resposta rápida do município. Se for no interior, entrar em contato com a Secretaria Municipal. Por quê? Por isso que a Karine acabou de explicar. Esse paciente que anteriormente foi negativo e agora ele é positivo, precisa ser alterado no sistema. Então, por mais que você não consiga colocar ele novamente, porque é o mesmo CPF, já existe uma notificação naquele mesmo nome, a secretaria precisa editar, e o único que pode fazer isso é o gestor municipal. Então não vai ser nenhum autocadastro, nenhum laboratório, nenhuma clínica, nenhum hospital, vai ser o gestor municipal. Por isso a secretaria municipal deve ser informada, para que edite a ficha desse paciente e altere para a metodologia que ele fez e o resultado positivo. Então, aos colegas, baseado nessa pergunta, após a realização do primeiro notificação, independente, se o resultado for conflitante do anterior, ele tem que ser notificado obrigatoriamente. Tem que ser informada a secretaria para que ela consiga mudar o resultado, porque notificar ele não vai conseguir notificar novamente. Mas ele informando, olha, eu tenho um laudo do meu laboratório, da minha farmácia, e ele é positivo. Quando entrar lá no ESUS e ver que anteriormente, dias antes, ele foi negativo, a secretaria tem que mudar para que ele, a partir de então, seja contabilizado como confirmado. E a pergunta, Karine, e se for ao contrário? Se ele foi positivo e passou a ser negativo, conta positivo. Independente ele vai da sempre metodologia. contar como positivo. Porque aí agora ele é negativo, mas um dia ele foi positivo. positivo. Então a gente não altera. Então, outra pergunta. Teste PCR pode ser feito a partir do 3º dia, mesmo tendo esse período de incubação? O PCR, a indicação dele é de 1 a 7 dias. De 1 a 7 dias. Vamos ver se tem mais alguma. Só voltando naquela pergunta anterior, que é importante falar, se a pessoa testou em uma farmácia, na primeira vez deu negativo, e aquela farmácia inseriu aquela notificação, e a pessoa voltou naquela mesma farmácia, fez e deu positivo, a mesma farmácia que inseriu, que tem aquele autocadastro que inseriu aquela notificação, ela consegue editar, porque foi ela que fez aquela notificação. Mas se ela fez em outro lugar, aí ela não vai conseguir editar, porque são autocadastros diferentes. Então, é só nessa situação que vai precisar entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o meu autocadastro, eu só consigo visualizar os pacientes que eu inseri. Então, a Lívia, se voltar para a farmácia A e fizer a reteste, a farmácia consegue editar. Ela consegue. Outra pergunta. Está sendo fácil realizar teste rápido via governo? A população pergunta na farmácia. Olha, como eu disse no começo, né, a testagem tá bem ampliada. A gente tem várias estratégias acontecendo, né, de diversas formas, diversos locais tem ocorrido testagem. Acontece que alguns pacientes não atendem o critério, né? Então, a gente trabalha com critérios baseados em materiais do Ministério da Saúde. Então, um paciente assintomático, por exemplo, dependendo da situação, se ele não tem contato intradomiciliar com caso suspeito,
ou confirmado, se ele não tem contato laboral com caso confirmado, que são alguns dos fluxos que a gente tem aqui na nota que vai ser disponibilizado, a gente não consegue enquadrar esse paciente para testagem naquele momento. Mas, senão seria uma testagem em massa para toda a população, né? E não tem nenhum estado que tenha condição de ter teste suficiente para testar toda a população assintomática. Então, a gente respeita alguns critérios, mas quem tem critério tem sido atendido e nós temos teste para essa população. O que mais a gente nota a questão que a gente vê que o governo dá um ênfase bastante nos testes de PCR, nos casos de sinais e sintomas, né? Então, esse é o indicativo principal do governo, que é fazer com que a gente diagnostique a fase aguda da doença. Exatamente. Né? Para não ter o colapso do sistema de saúde. Exatamente. A nossa preocupação é quem pode desenvolver forma grave, quem está ali na fase aguda e que pode ocupar os nossos leitos e que pode saturar isso, pode comprometer para toda a população. Então, e o PCR é o padrão ouro, é o que a gente tem oferecido e é principalmente, né, a gente tem que reforçar isso, é para paciente sintomático. Então, os colegas das farmácias e drogarias reforçar na análise da anamnese do paciente que sinais e sintomas pertinentes, procurar diretamente o serviço de saúde para que faça a testagem por metodologia PCR, porque tem sinais e sintomas para isso. Isso né? mesmo. E respeitando o tempo de exposição, após o 7º, 8º dia, partir para testagem em teste rápido ou sorologia convencional. Isso mesmo. Né? Nesse sentido. Aproveitando a pergunta no sentido de que a gente tem esse canal, né? Aqui a gente pede para vocês falarem um pouco assim de como está sendo esse momento de... Nós estamos no meio da curva, literalmente, de exposição, essas coisas. E a gente vê essa tendência de crescimento, principalmente em Campo Grande, que a gente estava com uma barreira lateral protegendo o Campo Grande. E a gente nota que está tendo esse crescimento muito grande aqui. Como vocês do governo estão vendo essa situação e como está fazendo essa análise para fazer esse tipo de ampliação de testes, mais em outros segmentos, ou vão fazer novas frentes para fazer esse tipo de atenção? Nós estamos com várias estratégias, né? Inclusive a barreira sanitária, nós temos testados os caminhoneiros que têm se deslocado, né? Um serviço que não pode parar, força de segurança, profissionais de saúde, são serviços indispensáveis, né? Nós não podemos ficar sem a nossa força de segurança e sem os nossos profissionais de saúde, então eles têm sido amplamente testados também. Barreiras sanitárias em vários, né, municípios já funcionando e testando, submetendo aqueles que são passados pela triagem, né, e que possam ser submetidos a teste. Contatos, todos os contatos de caso confirmado vêm sendo testados, os sintomáticos vão para a PCR, como a gente já disse, os assintomáticos, a partir do 8º dia, a gente vê se por acaso ele não é aquele contato que ficou assintomático, mas já tem uma memória sorológica. Então, nós temos testado amplamente e a nossa preocupação tem sido realmente esse aumento, né? A gente ficou feliz com as publicações de que éramos ou somos ainda o estado com o menor número, né? Com menor óbito, mas assim, o tanto que tem crescido os óbitos. Quantos óbitos nós temos tido nos últimos dias? Isso ampliou muito, nós estamos hoje com 40 óbitos, né? Então, é uma preocupação quando a gente vê que a cidade tem tratado isso com uma normalidade. E não só a capital, mas principalmente a capital, mas no interior nós temos visto isso também. Então, não tem entendido a real importância do isolamento social nesse momento. E se nós não tivermos, infelizmente, nós não vamos abaixar essa curva, nós não vamos sair dessa situação. Porque depende, está diretamente ligado ao isolamento social. É um tópico que você falou sobre os profissionais de saúde. Nós, profissionais farmacêuticos, enquadramos nisso. Como nós, profissionais farmacêuticos, eu sei que o sistema público fornece já diretamente no ambiente de trabalho dele o canal para fazer os testes. Mas os farmacêuticos das drogarias e farmácias que agora estão na frente como soldados de testagem, como eles devem procurar o serviço público para fazer a testagem até mesmo ocupacional deles? Karine, por favor. Só procurar mesmo o serviço de saúde e dizer que é um profissional. A gente tem atendido bastante. Uma coisa, exatamente. Apresentando sintoma, a gente recebe muita ligação no CIEVS. Hoje mesmo a gente recebeu muita ligação, inclusive de profissionais farmacêuticos que procuraram um serviço de saúde no interior, dizendo: olha, eu sou profissional de saúde, sou farmacêutico, estou sintomático, então a gente já libera a testagem, faz a testagem. E aqueles não sintomáticos? Assintomáticos? Não, assintomáticos não. Não, mesmo tendo certeza que ele foi exposto.
Não, contato com caso confirmado, sim. Aí ele também, por esse tipo Isso, de comunicação, ele consegue fazer a testagem. Consegue fazer a testagem. Consegue porque se enquadra na nota, Se né? enquadra A gente de acordo tem com o que está no fluxo. para contato laboratorial, ou laboral. Laboral. Então, um contato que se ali durante o trabalho dele, ele foi exposto de alguma forma, ou algum colega que estava contaminado, um outro farmacêutico deu positivo, enfim, a gente já teve essas situações. A gente faz também a testagem. Se ele está assintomático, ele vai ser submetido a PCR. Assintomático no 8º dia da exposição, já que ele é assintomático. No 8º dia da exposição, ele é submetido a teste. Tá. Tem uma outra pergunta aqui. Estou com sintomas gripais e posso estar com Covid? Posso realizar um teste rápido na primeira semana, sinais e sintomas? Qual o tempo ideal para a realização dos testes rápidos? Na conversa a gente já respondeu, mas é pertinente essa questão porque nós estamos entrando na era do inverno, né? Onde a gente vai ter agora mais um acometimento da saúde, né? Que é as vias respiratórias. H1N1 surgindo de novo. Sazonalidade, vírus respiratórios. Então, como agora a gente pode orientar o profissional e também a população, os familiares que estão nos assistindo aqui? Eu acho que nesse momento muito difícil é separar a clínica, né? A clínica é compatível com qualquer vírus respiratório. Então, eu posso estar com influenza e achar que é Covid, eu posso estar com Covid e achar que é influenza, ou qualquer outro vírus respiratório que nós temos circulação e que a gente faz pesquisa, né? Adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, parainfluenza 1, 2, 3. Então, existem vários vírus respiratórios que circulam nesse período do ano e que geram essa síndrome respiratória, né? Essa síndrome gripal ou uma síndrome respiratória aguda grave já num nível mais grave, mais avançado. E a gente precisa estar atento a isso. Então, apresentando o sintoma, como a gente não pode definir, esse é um sintoma de Covid, ou esse é um sintoma da influenza, né? Alguns são específicos, mas a maioria deles é geral. Então, a gente vai submeter a teste, sim, lembrando da oportunidade que estava ali na pergunta, né? Quando eu posso fazer na primeira semana? Se você fizer um teste rápido até 7 dias, ele vai dar negativo. Você não tem memória sorológica, que é o que o teste rápido detecta. Então, você precisa estar a partir do 8º. A gente até tem lido, o Adam até discutiu bastante com a gente, que no 10º dia isso é melhor, no 14º dia a resposta é ainda 100%. Melhor, né? 100%. Então, é que alguns têm essa ânsia, essa pressa, né, em ser submetido à testagem e muitas vezes não é eficaz ser submetido, né, antes do 8º dia. Então, se a gente não respeitar o tempo de resposta do corpo... Não teremos sucesso. E a gente vai ter um falso resultado, Exatamente. Uma falsa segurança. Falsa sensação de calma, né? De calma. Não, deu negativo. Aí você pergunta, mas com quanto tempo você fez? Não, eu fiz no 4º dia, mas no 4º dia você não tem memória sorológica mesmo, né? Então, é importante a nossos colegas da farmácia do Galias sempre policiar a questão do tempo de resposta do corpo. Com sinais e sintomas, técnica de PCR, encaminhar para a saúde pública. E só reforçando como é importante a conduta correta do profissional, né? Que está ali na ponta, que está com aquele paciente, que confie 100% naquilo que você disser. Se você disser que aquele teste é o resultado suficiente para ele, ele vai ter a falsa segurança de que naquele momento ele é negativo, que ele teve contato, mas ele não se contaminou com aquela pessoa. Então ele alivia, ele vai para casa, ele mantém o contato com as outras pessoas, ele não vai fazer isolamento domiciliar, porque ele deu negativo. E se ele fez antes do período, ele pode estar transmitindo. E ele transmite para um idoso, ele transmite para alguém que tem um fator de risco, ele transmite para uma criança, ele vai transmitir no trabalho dele porque ele não vai cumprir isolamento, porque o seu resultado deu negativo. Então, é muito importante, é muito sério o nosso trabalho e o trabalho de vocês aí na ponta. Então, tem mais outra pergunta. Como a SES está combatendo as fake news no período de pandemia? A gente sabe que as fake news é o tema da moda, porque a gente tem um desserviço com as fake news, principalmente na parte técnica, né, onde há um descrédito das notas técnicas, um descrédito dos estudos. E a SES, como tem se preocupado com isso e como tem feito? Nós aqui do Conselho combatendo isso o tempo todo. É um desserviço, né? A gente tem a assessoria de comunicação na SES e a gente perde muito tempo do nosso serviço, infelizmente, respondendo fake news, né? A gente tem que parar o que a gente está fazendo para responder, às vezes, na maioria das vezes, né, coisas que são, enfim, descabidas, fake news, e isso é um desserviço, realmente. Várias publicações, né, maldosas, com o intuito apenas de chamar atenção para algo que, de fato, não condiz com a realidade, né, que não é nossa orientação. Então, é isso que a Karine falou, a gente perde um tempo fazendo uma resposta
nós não temos nada a esconder, temos sido o mais transparente possível, disponibilizamos, inclusive, o painel de dados, os microdados direto do que sai do sistema para toda e qualquer pessoa, pesquisador ou não, entendido do assunto, da área ou não, pode manipular os dados ali. Lógico, não vai ter acesso à informação de sigilo, o nome do paciente, mas as demais informações estão ali disponíveis todos os dias atualizados para todo mundo. Então, com essa transparência e com essa tranquilidade, a gente responde essas fake news. Temos feito notas, já rebatemos várias notícias que foram vinculadas, e é assim, a gente perde tempo respondendo, mas de maneira nenhuma a gente fica inseguro em responder, porque nós temos muita certeza do que é o nosso protocolo, do que é o objetivo do nosso trabalho, de como deve ser seguido todos os fluxos na saúde. Tem uma pergunta ali que é bem pertinente. No momento da notificação, ao identificar sinais, como estão agindo sobre os medicamentos? A população já chega pedindo medicamento para coronavírus. E também a gente vê que no Brasil como um todo, como o universo dele é muito grande, a gente vê condutas de maneiras diferentes. Já vimos condutas nos estados do Norte, Nordeste, onde a testagem feita com o governo, dependendo do resultado, já sai com um kit medicamentoso, kit Covid. Como é que a CES vê isso? E qual que vai ser o comportamento nesse sentido? Porque nós, farmacêuticos, somos muito preocupados na questão de medicamentos à população, já que combatemos a automedicação 24 horas, nesse sentido. Isso é muito importante. A gente tem orientado que o tratamento ele é sintomático. Então, o tratamento que a fulana vai receber é um, e a ciclana, que é prima dessa, vai receber outro. Por quê? Porque depende daquilo que aquele paciente está sentindo. Então, a gente não vai ter um kit COVID aqui no nosso estado, a gente não pretende, né, fazer isso, porque o tratamento ele é para cada paciente, avaliado ali por um profissional, né, capacitado para isso, e que vai ver quais sintomas a gente precisa tratar. Então, é a febre, é a dor no corpo, é uma tosse, é uma coriza, o que esse paciente tem naquele momento? Eu não posso tratar a Karine como eu vou tratar você. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, e esse é o nosso objetivo, é assim que nós temos feito, não temos um medicamento específico, né? Muitos têm lembrado do oseltamivir, que o oseltamivir, o Tamiflu é para tratamento, né, de casos de síndrome respiratória aguda grave e casos de síndrome gripal com fator de risco. Então, ele pode sim ser receitado para alguns pacientes que se enquadrem no protocolo de tratamento de influenza, mas em nenhum momento foi dito, nem pelo Ministério, nem por nós, de que esse medicamento é específico para coronavírus, até porque ele já existia antes, né? Antes da circulação do coronavírus aqui. Para a Karina, agora outra pergunta. Tem algum canal para denunciar sobre propaganda enganosa ou onde os farmacêuticos podem fazer perguntas diretas à secretaria? Denunciar sobre propaganda enganosa, ouvidoria? É porque, até entendo essa pergunta que os colegas fazem, porque a gente vê propagandas de milagres. Nós recebemos muitas denúncias e nós, como conselho, investigamos também a origem dessas questões. A secretaria tem algum órgão que também a gente possa reforçar isso? De forma que a gente consiga ter uma força-tarefa combatendo essas milagres. Existe a ouvidoria da SES, né? Que normalmente recebe esse tipo de denúncia. Pode falar, tem algum telefone? Eu tenho telefone, mas eu não tenho aqui. A gente pode passar para vocês depois. Pode passar depois, de cabeça eu não tenho. Né? E a gente, quando recebe esse tipo de notícia, que são as fake news, assim, é para verificação se é uma fake news. Se eu tomar a mistura disso com aquilo, eu fico mais resistente ao coronavírus. A gente tem um canal pro Ministério da Saúde, né, que a gente pode passar para vocês também. Os profissionais podem mandar direto para esse canal que chama Fake News, é um WhatsApp Fake News do Ministério da Saúde, e que eles respondem de forma bem rápida. A gente já utilizou essa ferramenta algumas vezes para coisas que circulam no WhatsApp, principalmente Facebook, né? E o Ministério da Saúde, ele manda uma resposta para todas essas notícias que a gente manda para eles. Olha lá, Karina, agora. Sou farmacêutico e moro com um familiar com suspeita de Covid não confirmado. Posso trabalhar normalmente ou tenho que isolar em minha residência? Sou farmacêutico e moro com um familiar com suspeita de Covid e não confirmado. Tá. Essa pessoa foi testada? Está esperando. Então, isso é a dúvida da pergunta. São dois caminhos, né? Posso trabalhar normalmente ou tenho que me isolar em minha residência? Por ser uma suspeita de Covid, a gente pede para a pessoa que convive com o paciente que está com síndrome gripal ficar em isolamento, né? Porque a gente não Aquele período de 7 dias que você falou. Ficar em isolamento. Então, a gente pede para
Isolar. Então, tendo a responder essa pergunta de maneira mais direta, se você tem suspeita de um caso em contato, até a confirmação desse caso, ficar em isolamento por até 7 dias e não apresentando sinais e sintomas, quer dizer que você não teve o desenvolvimento da doença, né? Porque Isso, é o período então, de se essa incubação. pessoa que é suspeita coletou o exame e ela confirmou, aí são 14 dias de isolamento. E aí ela e todos os contatos interdomiciliares. Interdomiciliares e trabalho, né? É. Agora, de Três Lagoas. Como orientar os pais em caso de suspeita com criança? Que é uma coisa que a gente nota que nas mídias a gente não trata muitas crianças, né? É porque realmente os estudos mostram que as crianças são menos acometidas, né? Não é que elas estão imunes, como já disseram, que elas não vão ter a infecção, mas a quantidade de crianças contaminadas ainda é menor do que as outras faixas etárias. Então, os pais que estão com crianças sintomáticas, né? Sintoma gripal, tosse, coriza, dor de garganta, febre, né? A gente precisa levar essa criança para um atendimento para daí ela ser avaliada quanto a suspeita ou não do Covid. E nas testagens de crianças e adultos é igual. É igual. Respeitando o prazo, o tempo de exposição, sinais e sintomas, exatamente, com características do tratamento, metodologia de testes são os mesmos. Né? Os mesmos. Ele está transcrevendo mais uma. Tempo seco prejudica as suspeitas, muita tosse e espirro. E para se preocupar? Com certeza, né? O tempo é propício para a proliferação de vírus respiratórios, é onde a gente fica, né? No frio a gente fica como? Com tudo aberto, com tudo fechado? Com tudo fechado, aglomerado, né? Agora a gente espera que as pessoas tenham uma visão melhor depois dessa pandemia ou durante, né? Já que nós estamos durante a pandemia, que elas entendam a necessidade de deixar uma janela aberta, uma porta aberta, né? De respeitar a distância entre as pessoas, mesmo no seu local de trabalho, de estar atento, principalmente à responsabilidade de não trabalhar sintomático. Se você está com sintoma respiratório, você não pode ir trabalhar e expor as outras pessoas. Pode ser um outro vírus respiratório, pode ser influenza, pode ser o coronavírus, qualquer um que esteja causando isso, a gente não quer transmitir a outras pessoas, né? Então, o importante é a gente tomar essas medidas, porque, de fato, esse período do ano favorece a proliferação de vírus respiratórios. Tá, vamos lá, tem uma pergunta que eu estou lendo aqui. Como está o contato, a secretaria com os profissionais de saúde da área hospitalar? EPIs, notificação até mesmo da equipe, tem uma equipe própria para esses casos. Dentro do CIEVS, a gente tem uma gerência técnica dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar. Então, a gente tem o contato tanto pela gerência quanto pela todas as áreas técnicas, na verdade, da vigilância epidemiológica e do CIEVS, tem contato diário com os profissionais dos hospitais, né? A gente trabalha em conjunto. Então, tanto no plantão, também 24 horas, que é para atendimento dos profissionais de saúde de todos os serviços dos 79 municípios. Então, a gente tem contato diário com eles. A secretaria, no momento, aproveitando a pergunta, eu vi hoje na notícia da rádio de manhã sobre a incidência do Covid nos profissionais de saúde do nosso estado, que já está ultrapassando o universo de mais de 200 profissionais afastados, confirmados, né? Tem, assim, uma ideia de quantos ainda estão em análise, nesse sentido? A gente tinha 222 confirmados, né? Foi a última vez que eu dei uma olhada ali pelo Clique, que é o painel que eu citei anteriormente. Num universo de 1.300 testados, submetidos a algum tipo de teste, de alguma metodologia para Covid. Temos feito mais testagem, né? Ampliado essa testagem em profissionais, então com certeza nós vamos encontrar mais profissionais de saúde confirmados, ou com uma memória sorológica, ou de fato com a doença em fase aguda. E a nossa preocupação é exatamente essa, proteger os nossos profissionais, reforçar o uso da EPI, disponibilizar a EPI, como já temos feito enquanto Estado, né? Disponibilizado a EPI, os próprios municípios fizeram aquisição também, eles têm recurso para fazer a aquisição das suas EPIs, e eles têm se organizado de diversas formas. Cada município opta pela sua melhor desenrolar ali do fluxo dentro do seu município, se vai ter uma equipe específica para Covid, se cada unidade ou cada serviço de saúde vai ter um profissional ali para realização de coleta. Alguns criaram unidades de respiratórias,
unidade de síndrome respiratória. Então, aquela unidade ficou só para paciente sintomático respiratório. E ali ficaram disponibilizados os testes, os SWABs. É importante lembrar que todo o estado tem acesso ao kit do SWAB, né, do caldo triptose fosfato, que manda para o LACEN. Tem acesso também e tem sido abastecido com o teste rápido que veio do Ministério da Saúde. Então, a Rede SUS tem esses testes disponíveis para toda a população. Tem uma perguntinha. A diferença entre os serviços do Estado e da Prefeitura. O que o farmacêutico, na farmácia, no caso, precisa saber. Se há essa diferenciação na pergunta, é porque, ao meu ver, o serviço é público, seja ele para o Estado ou pela Prefeitura. Exatamente. Mas a gente sabe que a realidade da capital é uma, a realidade da cidade do interior é outra. E como a Secretaria vê isso? E como a gente pode orientar, assim, sendo farmacêutico na farmácia, para orientar a população? Olha, o protocolo é o mesmo para todos os profissionais de saúde, seja de prefeitura municipal ou seja do estado. Vamos dar um exemplo do hospital regional. O nosso protocolo, a nossa nota que embasa todas as condutas de testagem e acesso aos testes é a mesma, seja para municipal ou estadual. Onde pode ser feito o teste gratuito em Campo Grande? Então, toda a rede pública, né, seja unidade básica ou hospital público, vai realizar essa coleta, né, se tratando de um caso que atende à definição. E também as estratégias de drive-thru, onde o próprio paciente sintomático vai ligar e vai agendar, e tem toda uma organização. Inclusive, nós temos sido bem elogiados em relação à organização do drive-thru. Tem sido uma estratégia bem... que tem resolvido, que tem atendido bem a população. Karine, suas considerações finais aqui para a questão da notificação, que é o nosso tema principal. Eu acho que a gente respondeu de maneira simples, bem direta, né, as principais perguntas, para você dar aquele reforço final ao nosso profissional farmacêutico que está lá na ponta, sendo o nosso soldado de frente lá. Queria reforçar, né, a importância mesmo da notificação. Nós, enquanto profissionais de saúde da vigilância da Secretaria Estadual, nós trabalhamos com dados, com informações, então a gente trabalha com sistemas de informações, não só com o sistema hoje do Covid, mas historicamente o sistema de informação de mortalidade, com as declarações de óbito, nascidos vivos, com o SINASC, o SINAM, com as outras notificações de agravos de notificação compulsória, enfim. Então, onde a gente tem dado, a gente pode ter uma política pública baseada em evidência. O que é um problema em uma cidade não é um problema na outra. A gente só consegue ver isso através da notificação, através dos dados, né? Então, é muito importante essa notificação. Então, eu queria deixar isso muito claro, que a gente precisa muito que todos os testes, que todos os resultados, enfim, que tudo que for testado, que todas as pessoas que procurarem a testagem sejam notificadas. E agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite e agradecer a todos vocês, todos os profissionais de saúde que estão na ponta. E sempre ficou, na dúvida, ligar para pegar... Na dúvida, ligar o CIEBS, né, um setor para o atendimento aos profissionais de saúde dos 79 municípios do estado. Nós somos um setor 24 horas, tá? Então, qualquer dúvida, para notificação imediata de casos positivos, dúvida a respeito de notificação, enfim, podem entrar em contato com o CIEBS. Lívia, suas considerações. O seu reforço a esse tema que é tão relevante para nós, farmacêuticos. A Karine já falou tudo aqui, mas é isso. A gente agradece, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, né, dessa parceria. A gente depende da informação de vocês aí na ponta. Então, a gente precisa que vocês coloquem essas informações nos sistemas, que vocês entendam a real importância dessa informação, de estarem aí disponibilizando os dados para nós, e assim a gente vai trabalhando, fazendo a nossa parte. É um fluxo, né? Começa aí na ponta atendendo o paciente, vindo essa informação para nós, e a gente agradece todo esse apoio e espera esse empenho da parte de vocês também em tudo isso que a gente disse, na utilização da nota para embasamento, né? A utilização dos testes de acordo com a sua complexidade, da sua sensibilidade, o seu tempo oportuno de realização. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Então, nós aqui do Conselho, né, a gente agradece a pessoa da Lívia, da Karine, da Fabrício, sua equipe de apoio da Secretaria. A gente agradece ao governo por liberar vocês para vir aqui falarem aos nossos colegas. Aos profissionais do interior, nossos farmacêuticos, nossos soldados que estão longe da gente. Graças a esse canal a gente consegue atingir e dar essas informações tão precisas e necessárias, né? Agradecer a todo mundo que colabora,
na propagação da informação correta, não avaliando, não acreditando nas fake news. Isso mesmo. O Conselho, a gente tem essa preocupação, por isso que a gente trouxe vocês aqui, para ter esse canal de credibilidade frente a essas notícias que acometem esses desserviços, né? Isso. E a gente vê que a gente usando esse canal oficial, que é o Conselho, e também a gente coloca o Conselho à disposição da SES, no sentido de que a gente possa contribuir nesse momento e colaborar de forma a disseminar as coisas mais corretas, mais amplas e mais diretas aos profissionais. A classe farmacêutica, os farmacêuticos são muito ativos e proativos em busca de proteção da sociedade. Nós temos um histórico muito grande assim, de atuação frente a várias situações, sempre trabalhando em prol do paciente. Então, o farmacêutico da ponta, do interior, sempre está contando conosco, o Conselho, e agora diretamente com a SES, nesse momento de pandemia. Então, aqui nós do Conselho ficamos muito felizes de terem vocês aqui, estreitando esse canal de relacionamento. E colocamos a SES para contar sempre com o Conselho, a pessoa dos seus diretores, conselheiros e a equipe de trabalho aqui, para vocês tirarem também dados para fomentarem e trabalhar políticas públicas mais assertivas e direcionadas para a população. É isso aí. Então, a gente agradece a todos que nos acompanharam até agora e sempre nos colocando que haverá outras com temas relevantes e pertinentes à nossa atividade farmacêutica. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.